Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação. Sou tricolor de coração, cenário diferente porque estou parcialmente de férias. Estou hoje em Trancoso, mas eu estou aqui fazendo uma sequência de cidade. Na verdade é tudo Porto Seguro, né? Porque eu vou de Trancoso para Arraial da Ajuda e de Arraial da Ajuda para o centro de Porto Seguro, aqui no sul da Bahia. Enfim, já encontrei um tricolor aqui, na verdade ele é de Macaé e veio pra cá, enfim, a gente trocou até uma ideia, ele conhecia o canal. Enfim, e tô aqui, mas hoje é dia de Audax e Fluminense, na verdade Fluminense e Audax no Maracanã. Excepcionalmente hoje, né, o jogo que vai ser no seu horário normal, né? Excepcionalmente hoje a gente não vai fazer a transmissão, vai ser a única vez que a gente não vai fazer a transmissão pela Dali, mas o jogo, enfim, às 6 horas, porque obviamente eu tô daqui, a internet não é 100% e tal, não dá pra fazer. O jogo é 6 horas, transmissão da Band, do Band Esporte, e vai ter transmissão. Gabriel, pô, assinei a Dali, não tem. Não tem. Tem a transmissão lá pelo canal do Lessa, tem a transmissão pelo pessoal da Central Fluminense, porque não tem só a nossa narração, combinado? Mas a gente tá de volta no clássico contra o Vasco no próximo domingo. Jogo de número 4, entre Fluminense e Audax. Só 3 jogos até hoje, é normal até, né? O Audax, pra quem não se lembra, foi chamado de Sendas, né? E aí, enfim, quando o Sendas, comprado pelo grupo Pão de Açúcar, pra quem não se lembra dessa questão toda, aí virou Audax, que era o nome já que já tinha em São Paulo. Eles chegaram na Série A do Carioca em 2013, e foi a primeira vez que teve um Fluminense Audax. O Fluminense ganhou por 1-0, gol de Wellington Nem. E nos outros 3, né, foram 3 jogos, né, hoje é o quarto, esses 3 jogos, o Fluminense ganhou os 3 jogos. Então, só tomou um gol do Audax na história, é um adversário que obviamente não tem história, né, contra o Fluminense. Na verdade, se você parar a pensar, é um adversário até que não tem uma história nem negativa nem positiva, né. Aliás, só tem uma história negativa, mas não dá nem pra dizer que tem uma história, ó, Fluminense, porque é 3 jogos só. Bem, cara, vamos falar um pouquinho sobre o contexto de hoje, porque assim, a gente tá passando pela primeira turbulência e situação complicada desde outubro. Desde que a gente perdeu aquela sequência lá que culminou na derrota para América Mineira em casa, 2-0, Fábio falando da torcida, confusão com o Diniz no vestiário, etc. Só que ali o grupo tava muito fechado, muito forte. O Diniz fez uma alteração ou outra, colocou o time contra o Avaí e a gente ganhou. E naquele momento veio o adversário certo pra gente conseguir embalar uma sequência. Mesmo empatando com o Botafogo por 2-2, dali pra frente o Fluminense ganhou todos os jogos no Campeonato Brasileiro. A vitória hoje importa muito. E esse jogo contra o Audax, ele não é virada de chave, não é nada disso. Acho que é importante vencer e tal, mas não vai dizer nada, né, pra cima. Mas, né, pro moral do time, só importa pra baixo. É só se perder ou empatar. Precisa ganhar e ganhar bem pro moral, né, pelo menos não abaixar mais. Agora pro campeonato importa muito, muito mesmo, tá? E eu não tô fazendo aqui chardalhaço nem nada, não. É um fato que o Fluminense até agora, o Fluminense jogou, vamos lá, né? Os 3 primeiros jogos, ok. Ganhou do Resende, ganhou do Madureira e ganhou do Nova Iguaçu. Só que de lá pra cá a gente empatou com Boa Vista, perdeu pra Botafogo e Volta Redonda. São 6 jogos. Essa agora é a 7ª rodada de um total de 11. Ou seja, falta 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª, sendo que a 8ª e a 11ª são clássicos. O Fluminense corre um sério risco de se tropeçar no Audax, ter que ir desesperado para o jogo contra o Vasco para tentar a classificação. A classificação está em risco, principalmente porque o Volta Redonda está pontuando bem, tem 3 pontos na nossa frente e só pega o Flamengo entre os times grandes. Enfim, a vitória hoje é importante para o campeonato. E o Diniz agora está tentando dar uma cara para esse time. E, bem, só que ele não vai ter um André. Isso vai dificultar nessa cara pro time dele. Já começa complicado. Entrando no bola e campo. Hoje a gente não vai mostrar aqui as coisas na tela. Tô gravando tudo pelo celular, né? Mas hoje a provável escalação que foi colocada no GE. Globo pelo Thiago Lima é uma escalação parcialmente repetida do último jogo. Então o Diniz agora começa a utilizar o que ele chama de o melhor time para vencer o adversário. Leia-se, é o time titular. Então ele está usando o time titular do Fluminense. Fábio é o goleiro, Samuel Xavier é o lateral direito, Nino e Manuel na zaga e, segundo o GE. Globo, Jorge é o lateral esquerdo.
No meio de campo, como eu falei, André tomou cartão vermelho no jogo contra o Dax, está suspenso, não pode atuar. Felipe Melo vai a campo com, né, a número 30, mas jogando de 5. Martinelli, Ganso, John Arias, Keno e Germancano. Esse é o provável time do Diniz para o jogo contra o Dax. Tenho minhas discordâncias, tá? Eu acho, apesar de não achar que o Calegari faz um ano ruim até agora, eu quero ver o Jorge jogando mais tempo com esse time. Quero ver ele mais entrosado. A gente tem visto uma jogada, até que eu reparei, uma hora eu vou usar isso em algum vídeo aí dos padrões, né? Quando a gente tiver padrões mais claros. Mas uma jogada que tem acontecido muito é o Fluminense atacando pelo lado direito. Um erro de passe, alguma circunstância. E o Calegari extremamente adiantado pela ponta, deixando um espaço muito grande. Isso aconteceu contra o Botafogo, isso aconteceu contra o Volta Redonda. Na última partida eu tava revendo o jogo e identifiquei isso. Então assim, ele vai botar um jogador que é da posição ali. O Jorge não tem feito boas atuações, eu concordo. Mas também não vou na onda da galera de que acha que ele tá sendo horroroso, nem nada disso, não. Quero ver mais tempo ele com o time titular e vai ser a primeira vez que ele vai ser titular com o time titular, pelo menos no que informa o GE. Já a questão do Felipe Melo, aí essa é a que eu discordo. Ou seja, eu concordo com o Jorge, mas discordo do Felipe Melo. E por quê? Vamos lá. Vocês sabem o meu pensamento sobre o Felipe Melo. Vocês sabem o meu pensamento sobre o Felipe Melo. Mas o principal ponto pra mim sobre esse fator é: eu gosto do Martinelli jogando de 5. Eu gosto do Martinelli fazendo essa função. Ele até divide hoje com o André, se você parar pra perceber, pegar mapa de calor, mapa onde cada um tocou na bola. E vocês vão ver que por várias vezes eles revezam ali naquilo ali. Talvez o André fique lá 65% das vezes e o Martinelli 35%. Mas é um revezamento de quem faz a saída de bola, de quem faz essa primeira pegada. E, cara, sem o André, era a oportunidade do Lima talvez ser o titular. Ou até de voltar com o Iago Felipe como titular também, esse dinamismo, né? Teve um dado interessante que a gente tocou na live do Canal 20, o Diego Taketsugu botou lá no Twitter também, de que o Fluminense nos 3 jogos, nos 3 momentos que o Fluminense leva gol até agora no ano, né? Boa Vista, Botafogo e Volta Redonda, e Iago Felipe não tá em campo. E são 3 gols de bola longa, um delas é de tiro de meta, mas são gols de bola longa em que faltou uma pegada para pressionar o adversário, né? Normalmente o Fluminense tomando bola nas costas do zagueiro e com dificuldades para poder recompor. É óbvio, tem questões físicas nisso também. E o Iago Felipe poderia ajudar nisso, mas eu, pelo momento, eu escalaria o Lima, não escalaria nem o Iago, não. E jogando ao lado do Martinelli, acho que seria interessante a gente ver, por mais que eu também tenha ouvido boas referências do Lima mais à frente, não mais atrás. Mas eu queria ver o Martinelli, primeiro volante, enfim, e a gente vai acabar vendo o Felipe Melo. Contra o Audax não deve comprometer não, mas é sempre bom a gente lembrar, é contra o Audax. Bem, ainda para poder fechar aqui, né, já que o time do Audax, não vou passar aqui dessa vez, não consegui achar tudo aqui, como eu falei, questões da internet, mas fica o destaque ainda dentro da equipe do Fluminense, do pendurado, o único pendurado é o Giovani. Então, se o Giovani tomar cartão amarelo, por acaso ele entrar, né, e tomar cartão amarelo, não estará no jogo contra o Vasco na semana que vem. Bem, só para poder passar pela arbitragem também da partida, Paulo Renato Coelho. Ele apitou jogo do Fluminense nesse ano, inclusive, Madureira e Fluminense lá em Cariacica. Esse foi o 4º jogo dele apitando jogos do Fluminense. É engraçado que ele tá começando a ganhar mais chances por agora, mas até onde eu pesquisei, ele apitou um Botafogo e Fluminense em 2020, e aí eu falei, pô, ele apitou um Botafogo e Fluminense em 2020. Tem moral. Então, não tinha tanta moral porque era um amistoso. Só que ele é o árbitro do fatídico jogo do vai bater a falta ou não vai bater a falta. É ele o árbitro que não deixa o Botafogo bater a falta no último lance contra o Fluminense em 2022. Enfim, essa é a memória que eu tenho dele. Apitou Fluminense Madureira, não tivemos muitos problemas em Fluminense Madureira lá em Cariacica relacionado à arbitragem. Então é isso. Amanhã, como eu falei, não vai ter. E aí, é bom, importante avisar, não vai ter nem a transmissão e também não vai ter a live pós-jogo, porque aqui eu não vou ter internet para segurar uma live. Então eu vou gravar o vídeo, vou subir o vídeo ali pouco depois da partida. Você já vai ter um videozinho maroto aí no seu celular. Voltando aos velhos tempos, né? Quando eu fazia vídeo de pós-jogo das partidas. Vou conseguir ver o jogo, mas vai ficar difícil para fazer uma live pós-jogo. Enfim, pra semana que vem a gente já volta tudo normal. Importante passear um pouquinho também com a família. Tamo junto, até a próxima, espero que você tenha gostado
Deixa o like aqui embaixo, tá? Não esquece não que isso dá uma moral aí pra divulgar o vídeo. Valeu!